A paz do Senhor para todos, amados irmãos. Hoje eu trago para vocês uma linda mensagem. Eu quero falar sobre a volta de Jesus. Amém? Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e no versículo 17, assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Passagem da Bíblia. Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir, sobre a volta de Jesus, mas a Bíblia é um livro sagrado e eu creio que tudo que está escrito nela tem que se cumprir. E essa palavra aqui com certeza vai se cumprir, porque não somente nessa passagem, como várias outras passagens, fala sobre a volta de Jesus. Então, aqui está bem claro que o Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aí aqui relata dizendo que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quais aqueles que morreram em Cristo, meus amados? Foram como os discípulos, foram os profetas, os homens de Deus, aquelas pessoas que ainda hoje, por mais corrupto que o mundo esteja, por mais violento que nosso planeta esteja, mas ainda tem pessoas boas, tem pessoas que valorizam as coisas de Deus, tem pessoas que creem na palavra de Deus e elas se apegam em Cristo Jesus como seu Salvador. Nós sabemos que existe, o mundo está dividido, existem muitas pessoas que hoje eles estão corrompidos. Você vê que quando se fala de político, muita gente já torce até a cara, porque ninguém confia mais em político, porque é como várias outras classes, não só os políticos, como também outras classes. A gente sabe que em todas as classes tem as pessoas boas e tem as más, mas o que é de fato é que nós estamos como cidadãos vivendo no mundo de hoje de violência extensa, violência que está se multiplicando dia após dia. Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão: como está a nossa vida? Como você anda perante a Deus? O que você está fazendo para agradar a Deus? Através dessa palavra eu vejo que o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, Ele sempre nos dá a oportunidade. A palavra de Deus vai narrar também lá em Gênesis que Noé foi o escolhido, ele e seus 3 filhos, as suas 3 noras e a sua esposa. Apenas 8 pessoas foram que sobreviveram, porque quando Deus chamou Noé, lá no capítulo 7, ele disse: olha, Noé, eu vou destruir toda a terra, todos os seres vivos. A Bíblia vai dizer também que Deus, ele diz para Noé: eu me arrependi de ter feito o homem. E aí a palavra de Deus diz que Noé achou graça, e aí Deus contemplou aquilo ali e deu outra chance. Mas o que é mais importante, que a Bíblia vai narrar que como aconteceu na vida de Noé, acontecerá quando Jesus já voltar. Quando Jesus voltar, vai ser como um piscar de olhos. Mas a Bíblia diz que todos se dobrarão os seus joelhos perante a Deus. Eles verão, todo o povo verá o nosso Salvador Jesus Cristo, porque está bem claro aqui que vai ser com alarido. O que é alarido? Alarido são tocares de instrumentos,
altos pelos próprios anjos do Senhor. Aqui diz, e com voz de arcanjo. Arcanjo, meu querido, são anjos de Deus. Aí diz, com a trombeta de Deus. Aí a gente sabe que esse barulho vai ser tão imenso dos 4 cantos do mundo, da terra, e todos verão a volta de Jesus. E a Bíblia vai dizer aqui que aqueles que morreram em Cristo, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um ainda, que antes de Jesus voltar, se você estiver preparado, se nós estivermos preparados, com certeza nós vamos ser esses escolhidos. Mas o que é de fato, que a Bíblia também vai dizer, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque exatamente aquilo que eu estava falando, por causa da corrupção, por causa do pecado do povo. Lá em Gênesis, voltando, Deus destruiu aquela terra porque ele não aguentava mais de ver tantas coisas erradas. Deus, ele fala, olha, o pecado já subiu nas minhas narinas. Ou seja, Deus estava querendo dizer que ele não aguentava mais com aquele mau cheiro de tanta contaminação, de sujeira, de violência, de mentiras, de enganos, de assassinato, de adultério, enfim, de tantas e tantas coisas mais. Talvez você que está me ouvindo aí, você diga assim, pastor Carlos, essa não era a palavra de hoje que eu queria. A palavra que eu queria era uma palavra de renovo, era uma palavra de conforto. Mas eu digo aqui para você, esta palavra é uma palavra de renovo, sim. Porque quando você medita naquilo que você pode fazer para melhorar perante a Deus, com certeza essa palavra vai transformar a sua vida. Não somente a vida, como todos aqueles que deu ouvido à voz do Senhor. Não faça como aquela multidão que zombaram de Noé, dizendo, esse aí é um louco, porque ele estava construindo uma arca. A Bíblia diz que a arca era de 300 côvados de comprimento, trazendo por dia de hoje na faixa de quase 150 metros de comprimento. E Deus mandou colocar todos os seres vivos, animais, as aves da terra, casal de cada um para colocar lá dentro. Então eu quero dizer para você que aquele povo, eles não acreditaram quando Noé chamou a atenção deles. Aquele povo, eles zombaram, disseram, com certeza, disseram, isso é um louco, diz que fala com Deus, mas isso não fala com Deus não, é mentira dele, zombaram dele. Mas acontece que quando começou a chuva, que a Bíblia diz que Deus abriu as portas dos céus e derramou muita água, tanto chovia como germinava a água até por debaixo da terra. Porque o poder de Deus é grande, quando Ele quer fazer, Ele faz. E a Bíblia vai dizer que o povo clamaram atrás da arca de Noé. Noé, abre essa porta, deixa esse povo entrar, Noé. Mas acontece que Deus tinha mandado já fechar a porta. Talvez hoje você esteja dizendo assim, essa palavra não é para mim, mas com certeza Deus está tocando no seu coração. Aonde Deus vai dizer, filho, se prepara, porque vai chegar um dia que a porta vai ser fechada. A Bíblia vai narrar também das 10 virgens, aonde 5 foram prudentes e 5 foram enésias. As 5 prudentes, elas compraram o azeite, se prepararam para a volta do noivo. A Bíblia vai narrar dizendo que as 5 imprudentes, elas zombaram, elas brincaram. E quando o noivo veio, aleluia, a porta já estava fechada, porque elas esqueceram de comprar o azeite. E foram ainda pedir o azeite, um pouquinho do azeite para dividir com elas, foram pedir as 5 prudentes. E elas disseram, não dá, porque o que nós temos só vai dar para nós. Então vocês vão ter que comprar. Mas aí foi tarde demais. Então o que eu quero dizer para você com essa palavra é que você deve se preparar. Você não deve perder seu tempo.
porque o tempo é curto. Uma vida é muito curta. Quando você bem espera, teu filho já está com 10 anos, 20 anos, 30 anos, e aí já está casado, já vem neto, e é no instante que acontece. E o que eu quero dizer para você através dessa palavra, que Deus sim fala também lá em Mateus capítulo de número 24, Deus vai falar também por discípulos sobre os sinais dos tempos. Onde os discípulos disseram: Senhor, como pode? Como nós podemos saber como vai ser? Quais são os sinais? E aí Jesus fala para eles assim: olha, os sinais são guerras, violência, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nações, rumores de guerra, terremotos. Então tudo isso já aconteceu há muito tempo. Então eu quero dizer para você: te prepara. Se prepara, porque Deus nesta noite me deu esta palavra, aleluia, para que você venha a ter um encontro com Deus. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai viver 10 anos, melhor dizendo, você não sabe se você vai viver 100 anos, ou então 80, ou 60, ou 40. Você não sabe. Quem sabe é Deus. Então nós temos que estar sempre preparado, como as 5 virgens prudentes. Nós temos que estar preparado, como Noé, que Deus olhou e falou com ele: olha, Noé, você foi o escolhido, porque foi o único que eu encontrei justiça. Você foi o único justo que eu encontrei, foi você, disse Deus com Noé. Deus estava dizendo: Noé, você foi o único que eu encontrei perante a toda essa nação, a toda essa geração, só encontrei você como justo, porque todos os outros tinham se corrompido. Eles só queriam saber de bebedice, só queriam saber de farra, só queriam saber de mulheres, só queria saber de brincadeira. Eles não deram ouvido quando Noé falou que Deus iria destruir com dilúvio. Assim, da mesma forma, é quando os pregadores pregam sobre a volta de Jesus e as pessoas não querem dar ouvidos. Então, para terminar esta palavra, eu quero dizer para você mais uma vez: te prepara, porque Deus, Ele te ama, Ele quer te salvar nesse dia de hoje. Terminando, eu quero que você feche seus olhos, que eu quero fazer uma oração. Se você quiser aceitar Jesus, aí aonde você estiver, você vai aceitar. Abra o seu coração, reconheça que você é um pecador assim como eu. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Pai, esse que está ouvindo nesse momento, que está se reconciliando perante a Ti, meu Deus. Abençoa, meu Pai, esse que está ouvindo, Pai, a Tua voz, aleluia. Através dessa mensagem, ele quer se salvar. E Deus está dizendo: ó filho, você está salvo, porque você abriu a janela do seu coração, você se aquebrantou, fez como Davi. Então, filho, filha minha, você está salvo. Você aceitando, me aceitando, aleluia, você aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu oro aqui para você dizendo: Senhor meu Deus, abre a janela dos céus. Senhor meu Deus, e olha para essas pessoas. Assina, Senhor Jesus, com a tua caneta de ouro, meu Pai, o nome de todos esses no livro da vida, para que essas pessoas venham, meu Pai, aleluia, um dia que o Senhor voltar, ou mesmo que a pessoa parta dessa, com certeza será salvo, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê em mim, disse o Senhor, todo aquele que crê em mim, com fé, ele será salvo, tu e a tua família. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço desde já, Paizinho, por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém. Que Deus abençoe a todos.